Você costuma pegar corrida de moto por aplicativo? Pois sabe que capacetes compartilhados podem causar doenças dermatológicas e também respiratórias. A Joelma Abreu conversou com uma dermatologista e traz agora os detalhes. Bem que, você está vendo aí, às vezes não usa aquela proteção, mas já tem muita, não tem aí, mas tem muita mulher que usa aquela proteção, né, no cabelo. Mas assim, usa proteção no cabelo, mas não usa proteção na face aqui, a questão respiratória. Então, traz a Joelma aí. Joelma é mulher, sabe direitinho. Se bem que a Joelma usa gibão, lá no Maranhão, quando ela vai para lá, né, claro, né. Mas não tem esse negócio de dermatológico, nada não. Ela bota e vai pro meio do mato, não tem esse negócio não. Joelma, boa tarde, seja bem-vinda. É um assunto que às vezes eu observo algumas mulheres falando, dizem, olha, tem cuidado, usa ali, né, uma proteção e tal, mas ninguém dá a devida seriedade a esse cuidado, a esses cuidados que as mulheres devem ter, os homens, enfim, qualquer um. Mas as mulheres cuidam mais, né, do cabelo e tal. E essa falta de cuidado pode causar problemas seríssimos, né? Exatamente, Douglas. Boa tarde para você e todos que nos acompanham. As pessoas podem pegar doenças a partir do compartilhamento do capacete. Isso porque dentro do capacete tem bactérias e vírus. E lá, por ser um ambiente úmido, o acúmulo de suor de uma pessoa para outra, é um ambiente escuro. Isso é um ambiente perfeito para as bactérias e os vírus se multiplicarem e causarem doenças. Caspa, coceira. Muitas mulheres, principalmente as mulheres, elas prestam mais atenção e usam aquela touca que se chama touca de cetim. Mas muitas que não usam, chegam em casa com o cabelo fedendo. Aí tem que tomar aquele banho, tem que lavar o cabelo para tirar aquele cheiro ruim. Isso se dá devido ao acúmulo de sujeira. Eu conversei com uma especialista em relação a esse assunto e ela disse que sim, pode ter doenças que a pessoa pode pegar, inclusive gripe, e passou algumas dicas para que as pessoas possam se cuidar na hora de compartilhar um capacete. O capacete é um dos principais itens de proteção para quem anda de moto. Ele é o que salva vidas em caso de acidentes. O capacete ele é muito útil. Ele previne a cabeça do motoqueiro, né? Como você pode ver, né? O que eu posso dizer mais? Uma característica dele, ele não pega vento, não pega nada na cabeça, está com o capacete, numa queda ajuda a proteger, que é a cabeça. Em tempos de mototáxi e transporte por aplicativo, o uso compartilhado do acessório virou rotina. E com isso, um alerta: doenças de pele quando o capacete não recebe a devida higienização. O uso compartilhado, no caso de quem vai na garupa, é também importante que tenha, faça o uso da touquinha antes de botar o capacete, porque esse uso compartilhado é que expõe mais as pessoas a infecções fúngicas, até transmissão de algumas bactérias, né, e até piolho, né, as parasitoses. Ele protege a cabeça, mas em um espaço quente, escuro e com acúmulo de suor, as bactérias e vírus encontram um ambiente perfeito para se multiplicarem. Por isso, a higienização é tão importante quanto o uso. Como se trata de um equipamento de proteção individual, o ideal é que cada um tenha o seu próprio. Mas nem todo mundo anda com o capacete na bolsa. Então, a saída é caprichar na higienização. O uso da touca descartável funciona como uma barreira de proteção. É o que faz a diarista Eva Maria da Conceição. De vez em quando ela pede uma moto por aplicativo, mas nunca esquece da touquinha, a companheira fiel de toda a viagem. Eu vejo que o capacete é uma coisa bem individual, né? Uma coisa bem que cada um, acho que... Claro que quem não tem moto, seria muito bom que todo mundo tivesse um capacete, quem anda de moto, né?
Mas muita gente não pode comprar um capacete só para quando pegar uma moto, né? Porque eu não tenho, mas de vez em quando eu pego um moto, né? Então, já que eu não tenho, eu prefiro pelo menos ter uma touquinha para amenizar, né, a situação. Mesmo com toda essa preocupação, os médicos alertam: a higiene é importante, mas não substitui o uso do capacete. Ele continua sendo fundamental em qualquer trajeto sobre duas rodas. O ideal é que cada pessoa tenha o seu capacete, né? Ele seja de uso individual e que ele seja higienizado de forma correta. Ele pode usar a touquinha antes de colocar o capacete e fazer essa higienização frequente, botar para arejar, não deixar ele úmido e ter esse cuidado. Mas é importante dizer que deve ser usado de qualquer forma, porque essas infecções são tratáveis. E um acidente e um traumatismo craniano, pela falta do capacete, é muito mais grave do que uma infecção que pode ser tratada. A gente sabe que a gente não tem tanto transporte público, o transporte público da capital é deficiente e cada vez mais pessoas optam por moto, por aplicativo e acabam usando o capacete compartilhado. Mas aí, na nossa matéria, nós mostramos as dicas. O principal é que cada um tivesse seu equipamento individual, mas nem todo mundo tem o capacete. No caso de compartilhamento, o ideal é que o motociclista ele faça a higienização, use o álcool 70, coloque no sol pelo menos uma vez ao dia para poder usar posteriormente. E na falta da higienização, o passageiro não vai confiar na higienização feita pelo motociclista, usar a touca descartável para evitar esse contato com couro cabeludo e evitar coceira e outras doenças. E a gente relembra que, de qualquer modo, essas doenças elas são tratáveis e o uso do capacete é indispensável em qualquer situação, Douglas. Pelas informações, pelas dicas, para quem está nos acompanhando, dicas importantes. A pessoa, E aí a dermatologista não tratou, obviamente, na área dela, mas da questão respiratória, né? Que é o que eu digo. Sabe qual é a história que eu lembro quando se fala desses cuidados? É da Covid-19. Você lembra que era comum nos hospitais, assim, não sei se a Joelma deve ter visto várias vezes isso, o Natan, meu primo, você que está nos acompanhando. Cara, assim, primeiro, no auge da pandemia, o índice de contaminação era muito alto, né? Até esqueci, o trauma faz a gente esquecer os fatos ruins, né? Como é que era, Natan? O índice lá que media lá a contaminação, tinha um índice lá, né? Não, a média móvel, mas tinha um índice que quando se aproximava de 1 para 1, e o índice estava muito, né? Então, no auge da pandemia, qual o lugar mais perigoso, assim, no auge de uma pandemia? Hospital. Hospital, a concentração viral ali é enorme. Aí, obviamente, se eu ia fazer um teste, né, eu ia qualquer procedimento, eu ia usar 2 máscaras. Então, eu usava uma máscara que eu comprei, que era uma máscara especial. Mais reforçada. Uma especial aqui. Então, não precisava 2, só ela mesmo e tal. Tinha vários filtros e tal, enfim. Aí, você usa o tempo todo. Chega em casa, né, higienizava, tomava banho, aquela coisa toda. Aí eu vi o seguinte, o cara usava, aí chegava no restaurante, na lanchonete do hospital, tirava a máscara totalmente, ficava lá 20 minutos conversando, comendo. Aí, não, mas eu estava lanchando. Mas vem cá, aquele espaço do hospital ali não tem contaminação. Não passa ninguém. Tem ali um sistema de isolamento. Poxa, é a mesma coisa, entendeu? Com gente do lado conversando ali. É o primeiro ponto absurdo, né? Outro ponto que eu observava também que serve para esse caso. O cara andava com a máscara só tapando a boca, o nariz de fora. Como se a Covid-19 não entrasse pelas vias respiratórias. Era outro ponto. E o terceiro ponto, o cara ia para o hospital levando o filho. Aí ele usava máscara, a mãe a máscara e o filho sem máscara. Como se o filho pegando não passasse para eles. Então, assim, essas coisas que a gente
vendo essas falhas, né? Fora aquele pessoal que vocês conhecem, Natan, se lembra não? Que andava mastigando a máscara e tal. Então, o que é que acontece? É preciso ter esse cuidado, gente. São cuidados básicos do dia a dia que fazem uma diferença muito grande entre a sua saúde ou você enfrentar uma micose, enfrentar, como disse a dermatologista, infecções fúngicas com fungos e tal. É ruim. Só para mulher não, para homem também. É muito ruim. Valeu, João. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.